Pronto. Então, boa tarde. É com prazer que recebo, pelo Projeto Ensina, o professor Edson Holanda Teixeira. O professor Edson é formado em odontologia, tem especialização em gestão de serviços de sistemas de saúde, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em glicoimunologia na Universidade de Nova Lisboa. É professor associado, afiliado da Academia Brasileira de Ciências e atualmente é vice-coordenador de dois pós-graduação, em Biotecnologia de Recursos Naturais da Universidade Federal do Ceará e também em Patologia do Departamento de Patologia e Medicina Legal. Então, é um prazer falar com o professor, que é meu coordenador aí do Livros e do Imunicina, e a gente vai trocar aqui ideias, né, sobre uma coisa muito importante, sobre ciência. A ciência, pessoal, é que nos fez melhorar de vida, né? Então, tem aí, se a gente pensar no anestésico, se a gente pensar no rádio, se a gente pensar na internet, se a gente pensa nas vacinas, então, sem dúvida, está havendo um prolongamento da vida do ser humano nas últimas décadas, né? Exatamente devido ao progresso da ciência. E tem nos facilitado a vida, o que possibilita, por exemplo, esse intercâmbio que a gente está tendo agora via internet, ao vivo. Professor, eu gostaria, assim, você tem muitos anos, tem uma grande equipe de pesquisa, né, da qual eu faço parte, e eu gostaria de saber o seguinte, como é que essa pesquisa é percebida, é notada, é difundida, além dos laboratórios, além das teses, além dos relatórios, como é que a população vê isso, como é que os colegas veem isso, porque às vezes a gente fica tanto tempo ligado ao laboratório. Boa tarde, professor Jacques, é um prazer tê-lo, né, nessa conversa online, já que a gente está nesses tempos de pandemia, não é? De isolamento social, que é importante, né? E também é científico, a gente vai ter a oportunidade de discutir isso mais lá na frente. Mas nessa live que é do Imunicina, esse projeto que a gente preza muito, né? É um projeto que realmente os estudantes, eles tocam 95% desse projeto, são muito entusiasmados com esse projeto, né? Tanto que já viajaram com esse projeto para uma escola em Itapipoca, já fizeram um trabalho aqui em várias escolas, então isso já começa um pouco a responder a sua pergunta, né? De que forma a gente pode disseminar ciência, mas é preciso que a gente faça algumas observações, né, em relação à questão conceitual, para a gente começar a conversar, né? Uma coisa é difusão científica, outra coisa é disseminação científica, outra coisa é divulgação científica. Elas parecem ser coisas iguais e podem até ser usadas como sinônimos, né? Mas a disseminação, ela é mais relacionada à disseminação científica quando há uma troca ou uma informação que é transmitida entre cientistas, entre profissionais de uma área, né? Isso é a disseminação, né? A divulgação, ela é mais ao público, não é? Então é uma informação que é passada ao público geral. E eu gosto mais da palavra difusão, que ela é mais ampla, não é? E além de ser mais ampla, ela nos dá uma condição, talvez, de uma capilaridade maior, seja qual for o público. Seja um público que esteja ligado à ciência, seja um público de estudantes, seja um público de uma dona de casa, seja ao mais humilde trabalhador. Então, é a partir desses conceitos que a gente tem que começar a nossa conversa, e é por isso que eu acho que difusão científica é a atividade da vez, porque a gente acabou de assistir no mundo
o quanto é prejudicial você ter pesquisas científicas, mas que elas não tenham sido apoderadas pela sociedade. A sociedade, às vezes, até usa, como você falou o exemplo do GPS, como você falou o exemplo da gente estar conversando agora, né? O professor Gomes sempre lembra a teoria da relatividade, que passa por Sobral, né? Passa pelo Brasil, a comprovação dessa teoria. Para muitos não se sabe nem o que é a teoria, mas a teoria é fundamental para que a gente use o Waze hoje, para a gente verificar qual é o caminho mais curto para aquele restaurante. Enfim, tudo isso nasce, né, de ciências básicas, que muitas vezes as pessoas não entendem como importantes, né? Mas eu acho, já finalizando essa parte mais conceitual do que é difusão científica, é que ela tem um papel fundamental no fortalecimento da cidadania, né? O nosso país, ele é um país de democracia muito jovem, né? E que valoriza ainda muito pouco a universidade e a ciência, né? O nosso povo ele quase não tem muito tempo para pensar nisso, né? Mas eu acho que ao apoderar-se disso, né, a população acaba fortalecendo a sua cidadania e fatalmente isso, no nosso caso, trazendo mais para a nossa área, isso melhora sobremaneira a saúde das pessoas, né? Certamente, certamente. Então, a gente vê assim, né, que são termos diferentes, para o público em geral, talvez até tenham significados semelhantes, mas realmente para haver comunicação, ela precisa chegar a todos, de forma diferente, como você bem falou, né, através de congressos, através de visitas, através de artigos de divulgação, né, e através de artigos científicos, né, em revistas conceituadas, em que serão analisados por pares, né? Então, a responsabilidade, quer dizer que existe uma responsabilidade social, né? Então, qual é essa responsabilidade social, né, que esse tipo de comunicação tem? Porque a universidade, a Faculdade de Medicina, toda a área que faz ciência, que faz formação de pessoal, né, então ela tem, a nível não só de saber o que está acontecendo, onde está sendo gasto o dinheiro público, mas também como ter uma melhor higiene, como se vacinar, né, como ter uma segurança alimentar, né? Então, aí eu pergunto, né, o que é que a universidade tem feito e por que ela tem feito, e é o papel dela fazer, já que é responsabilidade social, né, da universidade. Então, essa comunicação, quer dizer, ela pode ser aprimorada, ela pode chegar a uma capilaridade que a pessoa mais simples possa entender, com o vocabulário adequado, a nomenclatura adequada, né? Porque você conhece, né, tão bem quanto eu, que a gente tem um vocabulário da imunologia, e o vocabulário da imunologia ele é quase robotizado. É quase um código. Letras. É um código, exatamente. Então, como é que vês isso? A sua pergunta é bem difícil, porque ela é bem complexa, ela envolve várias coisas, mas vamos começar do primeiro desafio, que é a forma de como essa informação chega na população em geral, né? A linguagem tem que ser adaptada, e nós, na maioria das vezes, nós cientistas não sabemos muito fazer isso, né? Então é um aprendizado, né? Essa pandemia nos colocou numa possibilidade de tentar, a partir desse isolamento social, pensar em formas de comunicação para fazer essa divulgação, né? Então, eu acho que o primeiro desafio é a linguagem, não é? Ele tem que ser ultrapassado, né? Depois, nós temos que pensar na forma, né, na logística disso, né? Se a gente quer ter cidadania, difusão científica tem que ter lugar nas escolas, não é? A saúde já percebeu isso há alguns anos, e a saúde, a nível ministerial,
já organizou um programa, que é o programa Saúde nas Escolas, que leva importantes conceitos de saúde para várias turmas diferentes, em várias idades diferentes. Isso já é um programa nacional, então já se percebeu, porque essa separação entre saúde e educação serve para a gente entender as coisas, mas elas estão juntas, elas estão totalmente juntas, né? E por isso é fundamental, nesse momento em que se pensa reforma de ensino, a gente incluir temas de cidadania nas escolas. Então, as escolas são realmente um ponto de partida importantíssimo. Outra coisa que nós temos que pensar enquanto forma é trabalhar com a imprensa. A imprensa, na verdade, muitas vezes ela tem muita sede de compreender o que se faz dentro da universidade. Só que muitas vezes nós somos incapazes de ter a humildade, às vezes, de tentar elaborar uma linguagem que se faça entender. Porque tem uma coisa muito perigosa quando você não trata de fazer esse exercício de linguagem. É você transmitir uma mensagem para o repórter e ele escreveu uma coisa completamente diferente no jornal. Então, isso já aconteceu. Dá licença aqui, duas coisas que exemplificam isso. Realmente já aconteceu isso, de escrever, saiu uma outra dizendo que eu estava dizendo que a imunidade pode ser adquirida, como se fosse alguma coisa que você... Mercantil, comprei. Mas também surgiu uma muito interessante, quando me convidaram, uma instituição aí, me convidou para falar sobre o fumo, né, o cigarro, o tabaco, e o prejuízo que causava no sistema imunológico. E eu, na melhor das intenções, tentei fazer uma aula espetacular, né? Muito boa, transmitir bem. Isso faz uns 20 anos, mais ou menos. E quando eu terminei a aula, chegou o responsável para mim, disse: professor, olha, excelente as suas aulas. Agora, ninguém entendeu nada. É exatamente isso. Esse é o problema. Esse é o primeiro passo, né? A partir daí, professor, eu estou fazendo as aulas totalmente diferentes. Os princípios são os mesmos. A gente deve manter a integridade da informação do princípio, mas a gente não pode se perder nesse nosso vocabulário imunológico ou qualquer científico, de uma forma geral, né? Tão restrito aos iniciados, né? Isso não é bom. Não é bom nem para a gente, nem para o público em geral. Então, a partir da questão conceitual, passando pela linguagem, que é um outro desafio, até chegarmos na forma de fazer isso, acho que tem uma luz piscando ali, deixa eu apagar ali, um minuto. Uma imagem muito bonita, né, que a gente está vendo aí. Estava elogiando aí o cenário. O meu a luz está escurecendo e o dia a coisa está ficando escura. Bom, então, e aí, depois de ter linguagem e a gente ter também formas de fazer isso, a gente tem que fazer também um diagnóstico, né? O que é que nós temos hoje, né? Há fatos científicos que já remontam 100, 200 anos e que ainda hoje existem contestações. As contestações são as mais mirabolantes possíveis. Por exemplo, a Terra é plana. Isso já foi superado há muitos anos, né? A ciência já tem formas de demonstrar isso em várias escalas diferentes, né? Mas ainda existe essa questão. Outra questão, como é que a gente está vivendo agora um problema seríssimo, né? Que é a pandemia de Covid-19, e que um dos pontos fundamentais para você diminuir a transmissão é o hábito de lavar as mãos com água e sabão. Olha, isso foi descoberto ainda no século XVIII. Né? Um médico em Viena, que ele observou, dentro de um hospital que ele trabalhava, que a área onde os partos eram feitos pelos médicos, se morria os bebês 3 a 10 vezes mais do que a sala onde os partos eram feitos por enfermeiras parteiras.
E hoje é o dia do enfermeiro. Nós temos que lembrar disso e parabenizá-los. Parabenizá-los. Então, a partir dessa observação, né, no século XVIII, se começou a ver que, como os médicos atendiam várias alas diferentes, inclusive necrópsias, eles acabavam levando esses, não se sabia o que era, né, fator cadavérico se chamava, para os partos, né? E só o hábito de lavar as mãos se resolvia, né? Você vê ainda hoje a resistência que ainda existe para esse hábito que tem fundamentação científica de 2 séculos, né? Para você ver como ainda é muito frágil a difusão científica. Pouca gente sabe dessa historinha boba que eu contei aqui. Mas é uma observação clara. Na Bíblia, o povo judeu, né, tinha de comer antes, lavava as mãos. Era um hábito deles, é uma tradição. Se numa sala morre de 3 a 10 vezes mais bebês do que em outra, tem uma evidência aqui que no método simples você coleta aí e consegue fazer a aferição para criar um conhecimento, né? O caso das vacinas, né? Aí também vamos para o século XVIII, 1796, também com observação. Um médico de família, da Inglaterra, né, camponês, observou aquele grupo que não se contaminava na época pela varíola, e a partir dessa observação começou a fazer, quer dizer, nós estamos falando de 1796. E hoje, apesar de termos erradicado e reduzido a mortalidade e a morbidade numa revolução da medicina talvez nunca vista, não é? Porque o pós-vacina, ela mudou a medicina. É uma medicina antes da vacina, uma medicina depois da vacina. Porque se não erradicadas, as incidências de doenças infecciosas se tornaram cada vez menores, cada vez menos importantes, né? Agora nós estamos vendo o ressurgimento aí com as pandemias, né? Mas no caso de outras doenças, né, de outros vírus e de outras bactérias, nós já superamos há muito. E hoje, apesar de tudo isso, nascem ainda grupos que contestam o uso ou a eficácia, né, a eficiência das vacinas, né? Coisa que a gente não vê muito nos antibióticos, né, que foi outra revolução, né? Mas nos antibióticos o que aconteceu foi talvez um pouco diferente. As pessoas usam até demais, né? Anestésico, né? A maravilha do anestésico quando a gente precisa tratar um dente ou fazer uma cirurgia. Sem dúvida. Todas essas revoluções, muitas delas aconteceram, mas a difusão disso para a sociedade em geral, sobretudo para uma democracia jovem como a nossa, ainda é muito falha. Então, há muita discussão ainda sem essa centelha científica que gera conhecimento. Então, eu acho que é nosso papel, e eu que sempre fui muito de bancada, né, nos últimos 15 anos, sempre trabalhei muito produzindo ciência em bancada, começo a ver agora a necessidade de, ao ter uma visão mais geral das coisas, da necessidade da gente tirar um pouco o olho de dentro da universidade e passar a fazer esse conhecimento chegar de uma forma mais degustável para a população. Porque isso é um papel nosso muito mais importante para a nossa sociedade no Brasil do que descobrir mais uma coisa na bancada que vai gerar mais 1 ou 2 artigos ou uma patente, né? E Edson, você falou agora de pandemia, né? Quais são, assim, que você percebeu já as principais informações que estão equivocadas, que não estão bem corretas, ou que podem até fazer com que a pessoa se engane ou aumente o risco, veiculados atualmente na pandemia? Nós temos um rol, né? Nós temos desde o negacionismo completo, de que não existe vírus, e que o vírus é uma invenção, e que as pessoas não estão doentes, né? Até a universidade onde se tem o ruído de que alguns tratamentos seriam a bala de prata para reduzir
a mortalidade. Então, nós temos um leque enorme de notícias que carecem de fonte ou de certificação científica. É claro que na pandemia você tem que dar um desconto, porque as pessoas estão sob uma pressão muito grande, né? Mesmo os cientistas, eles estão sob pressão para acelerar uma vacina, para acelerar um medicamento, mas a boa ciência, a ciência que traz o conforto, a ciência que traz a certeza, ela tem os seus tempos, né? E além disso, ela não é barata, ela é cara, então precisa de ter investimento. Mas nós estamos assistindo agora, para não falar em muitos, uma discussão a respeito do que o termo em inglês chama lockdown, mas que é o isolamento mais rígido das pessoas, né? Existem algumas pessoas que citam até alguns trabalhos de que isso não resolve o problema. E cria-se uma discussão que parece ser científica, mas é discutível se isso não pode ser classificado como pseudociência. Porque, veja, se nós sabemos a via de transmissão do vírus, e já conhecemos o vírus, nós sabemos que o vírus passa de pessoa para pessoa. Normalmente, esse SARS-CoV-2 ele é um pouco mais contagioso do que o 1. Em vez de transmitir 1 para 2, ele transmite 1 para 3. Aí depois de 3 são 9. Aí depois de 9 são 27. Exponencial. Então, é muito elementar que se você diminui o contato das pessoas, a velocidade de contaminação é menor. O maior modelo matemático que você possa utilizar para prever o que vai acontecer, diminuir contato social claramente vai diminuir o número de doentes. Não que esse isolamento seja uma coisa que vai resolver a pandemia, não, mas ele retarda. E aqui atrás nós estamos vendo um hospital, né, o hospital de campanha, e esse hospital tem um limite. Então não adianta chegar todo mundo de uma vez, né? Ele tem um limite para atender as pessoas, tem um limite de respirador. Então, lockdown está se criando aí um monte de informação não científica. As novas drogas é uma outra questão, né? Se avançou, é claro que, como eu disse, na pressão as pessoas correm atrás de tentar resolver. Mas já se falou de muita coisa sem se entender direito como é que a função, como é que a doença ocorre, né? A imunopatologia da doença, né? Um caso clássico é o da hidroxicloroquina, né? Que foi levantado por parte da população como uma panaceia para resolver a doença e que, na verdade, as evidências científicas não estão mostrando essa eficiência toda. Mas muito mais do que isso, né? Nós temos visto, para puxar agora para um exemplo bem escandaloso, nós estamos vendo pessoas vendendo feijão a R$1.000 que cura o Covid-19, né? Então, assim, existem vários, pelo que eu tenho visto, professor Ajax, existem vários níveis diferentes de fake news. Umas que são bem mais absurdas e outras que são mais sensíveis, são mais delicadas. Essas delicadas são mais difíceis de você contestar. Então, por isso que é fundamental que a gente faça difusão científica de uma maneira responsável e abrindo o leque para discussão. Ninguém é dono da verdade. Mas que os argumentos eles sejam trazidos à luz de evidências e não de eu acho. Professor, só uma parte aqui interessante que eu me lembrei. Eu acredito até que a gente tenha trocado esses artigos, né? A gente sempre manda um para o outro. E tem um artigo muito interessante de um matemático português. Ele é matemático, né? Não é da área da saúde, mas ele disse que nada como esse vírus se comporta de fato real como uma curva exponencial. Ele disse que nunca tinha visto na vida prática, na vida real, algo se comportar matematicamente como uma curva exponencial. E um outro exemplo que eu cito da ciência, e falo para as pessoas perceberem, né, a importância da ciência, até 1600, ninguém sabia que existia vírus. Então, até 1600, vírus não existia, né? Foi a partir da descoberta dos microscópios que começaram a ver micro-organismos, né, até chegar
nos mais modernos, que podem visualizar vírus, moléculas, átomos, né? Mas a gente vê assim, só existe alguma coisa para a ciência quando ela descobre, quando ela mostra, quando desenvolve a tecnologia relacionada ao próprio conhecimento científico, né? Tem também assim, né, como é que a população poderia evitar? Como é que a população poderia evitar ser enganada com isso, com fake news, o que é que a população deve fazer, o que é que a gente deve fazer? Eu sei que tem alguns que são impossíveis, né, porque simplesmente você não tem acesso ao dado, mas tem outras que são possíveis e simples de ser feitas. O que é que poderia ali nos ajudar nisso aí? Eu acho, professor Ajax, que parte da responsabilidade é nossa, da academia, parte da responsabilidade é nossa, nós nos fechamos durante muitos anos, né, por gerações, né, e isso é muito ruim, nós nunca fizemos essa propaganda no bom sentido do que se faz de qualidade dentro das universidades e com critério. Acho que a população, como falei, numa democracia jovem como a nossa, é muito vulnerável a informações não precisas ou não científicas, né? Mas nós tivemos algo que revolucionou isso, né? Que foi o acesso muito rápido à notícia, que à primeira vista parece ser uma coisa ótima, mas as redes sociais acabaram por pulverizar uma quantidade de manchetes, né? E que muitas vezes até a própria matéria contradiz aquela manchete. Só que 90% das pessoas não passam para a página 2, elas ficam na manchete, né? O que é preciso... E outra coisa, não é só isso, né? Eu tenho visto nessa época de pandemia colegas me ligando, dizendo, olha, na rádio tal, tem uma pessoa falando que cura com isso, com aquele outro, com aquilo outro. Quer dizer, os próprios meios de informação acabam por estimular, atrás de audiência, né, a informação ruim, né? Então, acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer, e aí a gente tem que ter uma noção perfeita que nossa sociedade é muito heterogênea, não posso dizer aqui, se fosse uma live só de difusão, dizer, verifiquem na internet se é verdade. Nós estamos vendo aí o caos que é a questão do estudo, né, para a seleção do Enem, das pessoas que não têm internet, não têm computador, não têm acesso, né? Então não dá para ser assim. Uma parcela da população vai conseguir se certificar, né? Como é que o Edson, como é que o Ajax se certificam que a informação é verdadeira? Muitas vezes os sites de notícia não nos dão essa certeza, né? A gente tem que ir atrás de um artigo de uma revista boa, quebrar a cabeça, saber que existe ou não evidência daquilo, né? Ontem mesmo eu conversava com um professor amigo nosso, infectologista lá do DPML, sobre uma pergunta que me fizeram sobre a possível transmissão de SARS-CoV-2 em transfusão sanguínea. Porque se tem viremia e se o vírus em um momento passa pelo sangue, existe ou não essa possibilidade? Apesar de que hoje a gente não faz testagem, né? Os hemocentros hoje não chegou a tempo ainda de fazer essa testagem. Então, assim, são perguntas que ninguém sabe, nem eu sabia, nem ele sabia, né? Temos que ir atrás de informação. Eu estava vendo aqui um relato, ó, somos uma pequena minoria que não retrata a realidade brasileira. Quer dizer, pronto, é isso que eu queria dizer. Nós podemos ir atrás de um artigo. A população geral vai atrás da imprensa. A imprensa, às vezes, como eu lhe falei, escuta uma coisa e divulga outra. Por isso que esse papel é mais nosso. Eu acho que é difícil para a população sozinha ter essa condição de se certificar de que aquilo é ou não real, né? Eu vejo muitas armadilhas. Você pode analisar fotos, né? Você pode ver a parte de ortografia mesmo, ver as opiniões tendenciosas, às vezes muito espetaculares, né? Que concordam muito, discordam muito, né? Falta o equilíbrio. Sim, né? sim. Esses que pedem para ser viralizados, não, por favor. Se você não passar para 10 pessoas, você vai morrer, né?
Pois é. Então, verificar outras fontes, né, isso é importantíssimo. Né? E teria exemplos, assim, de projetos, né, que difundem isso, que estimulam a difusão. Pode citar alguns exemplos, por exemplo? Olha, nós já tivemos, né, quando se tinha o maior investimento em ciência e tecnologia, uma época, uns 10 anos, editais que estimulavam a criação de museus de ciência. Né? E isso era muito legal. Na nossa universidade, nós temos uma iniciativa muito fantástica, que tem dado excelentes frutos e é reconhecido pela sociedade cearense, que é a Seara da Ciência. Quem não visitou ainda, né? A Seara da Ciência deveria visitar. Na verdade, eles têm uma rotina, né, quando não estávamos em isolamento, de organizar as escolas, de levar para lá. Eu acho aquilo uma coisa fantástica. Mas é uma coisa, assim como os projetos que a gente conhece, pontual, né? Acho que isso não é só a universidade que tem que fazer, isso é uma política, né? A universidade pode até executar, mas isso tem que ter política, porque isso custa dinheiro. Você tem que ter jornalista, você tem que ter o cientista, você tem que ter a comunidade, tudo isso para se juntar num bolo que promova informação, não é uma coisa muito simples. O que nós temos visto... Exato. Pois não. A gente tem alguns projetos de extensão, né? Por exemplo, o próprio Imuno Ensina serve para isso. Não é ensinar imunologia apenas, mas ensinar como viver melhor com imunologia, né? Conhecendo imunologia. Tem projetos lá no departamento, que é onde a gente conhece mais, né? Em vários projetos sobre próstata, né? Projetos sobre auxílio aos estudantes, né? Vários projetos, projeto Imunes também, né? Então, vários projetos que são realizados, né? Que a gente não tem, assim, de cabeça todos, então é até injusto, né? Talvez não citar tantos projetos que existem só no nosso departamento, né? E que talvez possa ser alavancado agora, né? Melhorado, feito até um grupo para trabalhar esses projetos de difusão, como você falou, não é? Sim. Na verdade, nós conhecemos mais as coisas do nosso departamento. Eu vou ter uma conversa na semana que vem com a professora Andréa Aguiar. A professora Andréa Aguiar, ela é coordenadora de extensão do campus do Porangabuçu, né? E ela vai desfilar aí outros projetos que são importantes. Eu acho que nós temos que citar aqui como difusão, eu não posso esquecer disso, uma página da UFC que é dedicada a parte de difusão de notícias, que é a Agência UFC. Eu não sei se o senhor já deu uma olhada. A Agência UFC, ela faz matérias de pesquisas de pesquisas na área de ciência, tecnologia, saúde, né? É um site muito bem feito. Então ele é dividido em saúde, ciência, sociedade, cultura e tecnologia. E aí ele tem lá, assim, são já 27 páginas, cada página tem umas 10 matérias sobre coisas que são realizadas na UFC. Então, isso nasceu há alguns anos atrás. Quer dizer, são iniciativas importantes que a UFC demonstra ter. O Imunicina, como você citou, também, né? Especialmente porque envolve estudante, é de estudante para estudante, né? E agora o Libs também começa a plantar a sua sementinha, fazendo também as suas lives, tentando... Então, a gente já falou sobre doença periodontal, a gente já falou sobre cárie, para lembrar a parte odontológica, a gente já falou de filmes e revestimentos, a gente já falou de ciência em geral. Então, assim, a gente já fez algumas lives para tentar propagar algumas dessas coisas que são feitas numa linguagem que todo mundo entenda. Por isso que eu fiz questão que essas lives elas não fossem em um site de meeting como a gente usa para as nossas reuniões, e sim numa plataforma muito pública e acessada como é o Instagram, né? Depois, essas lives elas estão ficando como conteúdo no site, no canal do Libs UFC. Mas assim, são coisas pontuais, muito boas, muito importantes. Então, citei aqui Seara da Ciência, Agência UFC, Imunicina... o Imunes, Projeto Imunes também já há alguns anos que ele está funcionando. E tem outros, mas como eu digo, isso é importante, mas
eu acho que nós temos que influenciar, aproveitar o que está acontecendo na pandemia, onde nós tivemos um caos até para se produzir na indústria máscara, uma coisa simples, né? Você vê o potencial brasileiro, nós temos respiradores sendo produzidos ou desenvolvidos protótipos na Universidade Federal da Paraíba, na URGS no Rio Grande do Sul, aqui em Fortaleza. Quer dizer, quando a ciência é demandada, quando ela é valorizada, quando se chega dinheiro, ela produz as respostas. E a gente tem que aproveitar a saída dessa pandemia para chegar nos governantes e dizer: é preciso investir em ciência, é preciso investir em ciência básica, mas uma parcela desse dinheiro tem que ir para a difusão científica. Eu acho que as universidades têm que se fortalecer a partir disso, senão vai continuar esse celeiro isolado e que muitas vezes, para a maioria das pessoas, pode soar como: é muito dinheiro, eu não sei nem o que é que eles fazem lá. E qual é a orientação que tu dá aí para o excesso, para a pandemia de informações? Né? Pandemia de informações. O que é que a gente faz com a pandemia de informações? Porque atualmente as pessoas estão, algumas com medo, algumas com restrições, algumas com dificuldade de vida. Como é que a gente faz para essa disseminação tão grande de informações? Quer dizer, a gente tem como universidade, né, de ganhar uma credibilidade para que a gente não seja confundido com outros. É como você falou, quando é diferente demais, quando é errado demais, todo mundo vê. Mas quando é bem próximo à realidade, então aí a pessoa engana a pessoa. Nós próprios podemos ser enganados por isso, né? Desde que um artigo científico seja feito de uma forma com design bem estruturado, com os resultados, com os métodos corretos, então ele passa numa revista, porque a revista vai divulgar, porque o pessoal que define a publicação não tem um laboratório para testar se aquilo ali foi ou não, evidentemente, né? Então, quer dizer, como a gente pode lidar com esse excesso de informações e com a falta de informações ao mesmo tempo, né? Isso é outro desafio, né, que nós temos que transpor durante essa pandemia. Na verdade, nós temos muita informação, né, muita informação de baixa qualidade também, né, e normalmente essas informações, como elas são mais, como elas estimulam mais emoção, né, existem estudos que mostram isso. Quando você lê uma manchete e ela mexe com você, a probabilidade de você passar essa informação para frente é muito grande, quase que automática, né? Então, uma das coisas que nós teríamos que fazer na difusão é esse controle da emoção ao ler uma mensagem que muitas vezes casa exatamente com o que você pensa, né? Então, um dos pontos para a difusão existe o argumento científico, mas nós podemos discutir, né, dentro de outro argumento científico, e não do que eu acho, né? Que é o que nós estamos... O achismo é terrível. É selva. Achismo para mim é selva. Porque aí eu posso achar uma coisa, você pode achar outra, e aí nós nunca vamos evoluir, porque vamos ficar cada um no seu quadrado, como diz aquela bela música do cancioneiro. Isso, sim. Exato. E, professor, o senhor que gostaria, por exemplo, de dar mais uma informação, acrescentar alguma coisa, um recado? Olha, eu acho que nesses tempos de pandemia nós temos que dizer à comunidade em geral que é fundamental ter informação suficiente e de qualidade. O que a gente pode dizer hoje do que nós estamos vivendo com a Covid-19 no Brasil, mas sobretudo em algumas capitais como essa que está aqui atrás? Nós estamos vivendo uma superlotação ainda dos leitos, mesmo os leitos sem ser os de UTI, né, os leitos de enfermagem, os leitos de UTI. Tendo isso como informação, que isso está lá no site da Secretaria de Saúde, que é acessível para todo mundo, né, que é o IntegraSUS, nós só temos uma coisa a fazer: ficar em casa. Então a ciência hoje diz: para o Covid-19 não existe vacina, para o Covid-19 ainda não existe um tratamento que seja
cientificamente comprovado, apesar de que qualquer virose você pode cuidar desse paciente com medicamentos que vão tratar a sintomatologia. Então, e eu não tenho vacina, né? Eu tenho um desenvolvimento aí, eu vi que tem quase 100 protocolos sendo desenvolvidos, veja que número, né, enorme, em vários locais do mundo, né? A gente vai ter a possibilidade de discutir isso, né, lá no departamento sobre vacina, porque sim, tudo novo, realmente. Tudo novo. Então, assim, a mensagem que eu posso trazer hoje é: difusão científica é fundamental para fortalecer a cidadania, como eu falei, e para melhorar a saúde do povo. E em relação à Covid-19, não acredite em notícia bombástica. Tente verificar, tente acessar os sites oficiais do governo, ou notícias que você possa ver que venham dessas fontes. Mas, por enquanto, o que nós temos é isolamento social e ter a consciência de que a sua probabilidade de propagar a doença vai causar mal não só a você, mas aos outros, e outras pessoas que até você gosta. E que nós não temos, apesar de termos aí um desfile de drogas possíveis, ainda não existe evidência para o tratamento da Covid com qualquer droga. E nós não temos vacina. Essas são as 3 informações fundamentais para agora. Professor, muito obrigado por sua participação, foi muito elucidativo. Eu acho que aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo, eles vão repassar essas informações, vamos caminhar juntos para que a gente possa levar informações úteis para as pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, estamos juntos aí. Um abraço. Muito obrigado, professor. Um abraço. Tchau. Tchau.